Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí a assistir mais um vídeo da série sobre trabalho de conclusão de curso e metodologia da pesquisa. Vocês já sabem, mas eu vou me apresentar mais uma vez. O meu nome é Adriano Guia Ferraro, tenho 40 anos e tenho um histórico de mais de 12 anos de atuação em docência, em específico nas áreas de direito, técnicas de redação, filosofia e, por óbvio, muito mais específico ainda, metodologia da pesquisa e TCC. Bom, para que se possa dar início à aula de hoje, é muito interessante deixar claro alguns pontos. E o primeiro deles é como escrever. Escrever não é só apenas jogar para o papel a ideia considerada. Escrever não é apenas construir um raciocínio. Há que se perceber, em verdade, quando se escreve um trabalho de conclusão de curso, o chamado TCC, que não devemos, em nenhum momento, colocar, evidenciar expressões de ordem subjetiva. E o que é isso? Expressões de ordem subjetiva são aquelas que ocasionam fragilidade textual. Por exemplo, nós achamos que desenvolver a análise sobre essa linha da área da engenharia, ou da economia, ou da filosofia, ou do direito, ou da administração, enfim, pouco importa, é necessário. Veja, quando se fala em trabalho de conclusão de curso, TCC, a gente não pode em nenhum momento usar a expressão eu acho. Ninguém acha nada. A partir do instante, e isso é interessante, nas universidades nós vimos isso com muita frequência, o aluno chega até nós com a expressão eu acho na cabeça e na fala. Inclusive na escrita, o que é extremamente prejudicial. E como se elimina isso? Bom, pelo menos eu em sala de aula faço. O que você entende disso? Veja, entender não é achar. Entender é um desenvolvimento, é o desenvolvimento de um raciocínio cadenciado com o objetivo de convencer ou não, pouco importa, é o que a pessoa sabe acerca do assunto. Então, em nenhum momento, você que está a elaborar o TCC ou a equipe que está a elaborar o TCC nunca poderá desenvolver a expressão eu acho. Então, dizia eu, em sala de aula, eu aciono os meus alunos da seguinte forma: o que você entende sobre, por exemplo, os métodos de Sócrates, a maiêutica e a ironia? Ponto de interrogação. 100% das vezes o aluno diz, eu acho que... Eu falo, não acha nada. Quem acha não fundamenta. Se ele não fundamenta, não articula. Se ele não articula, ele não convence. Ele não consegue expressar sequer um procedimento racional, específico, tal, mais basilar possível, mais simples que seja, para formar a adesão, para aderir em determinada pessoa ou em uma plateia distinta. E olha que interessante. Quando a gente fala isso, o aluno fala, não tem sentido. Tem todo o sentido. Explico. Pensa assim. Você prefere que alguém diga, eu acho que você deve fazer isso
porque fazendo isso eu acho que você conseguirá um resultado. Ou você prefere, para que se possa atacar essa questão, eu entendo que se deve seguir esses trâmites legais. Porque quando se fala, por exemplo, em infração penal de menor potencial ofensivo, a lei é clara e determina, segundo o entendimento que tenho, de que e aí afora. Veja, o primeiro exemplo mostra essencialmente o quê? Mostra algo vazio, sem sentido, prejudicial para o próprio texto e para a própria pessoa na hora que fala. É por isso que eu, em sala de aula, quando recebo os alunos no primeiro semestre, seja da área de direito ou em alguns cursos profissionalizantes em que também atuei, eu quando recebo os alunos, eu falo para eles, acabou a expressão eu acho. A partir de agora eu entendo. Isso faz toda a diferença, creiam-me. Veja, não é prepotência, não é arrogância, ou seja, pedância, não é nada disso. Ocorre que o universitário, a universitária, agora ele tem um vocabulário mais amplo, mais detido, mais específico e nada mais lógico do que fundamentar a expressão eu entendo. Percebo, analiso, considero como essencial construir este raciocínio matemático. Analiso como crível, ou seja, concreto, de que se faz necessário observar as disposições que a Constituição assevera a partir do artigo 1º. Veja a diferença entre achar e entender. O achismo deforma o texto, traz prejudicialidade tanto para a fala e o pior, como para a escrita. Então, se o aluno não consegue perceber, o aluno, a aluna, não consegue perceber essa diferença que é tênue, ou seja, frágil, o aluno incorre em crasso erro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto incide sobre duas considerações muito importantes na hora da escrita, principalmente na hora da escrita. Versa sobre o chamado gerundismo. E o que é o gerundismo? Nós sabemos que gerúndio é toda a terminação de palavras com NDO, cantando, fazendo, imprimindo, compondo. Tudo bem? E por aí afora, no ando, endo, indo, ondo. Tá certo? E por aí afora. Ocorre que o gerúndio é uma ação que será executada. Será executada ou está em vias de ser executada. Quando eu coloco o gerundismo, eu falo: no trabalho de conclusão de curso, vamos estar analisando para verbo e gerúndio em uma mesma sequência não combinam. Portanto, é muito comum vamos estar enviando, vamos estar fazendo. Não. Ou você usa o verbo ou você usa o gerúndio. Os dois na mesma frase. Os dois na mesma frase, no mesmo sentido, não pode. Por quê? Porque é uma aberração que se criou. Na verdade, isso veio da língua inglesa e por uma ausência de conhecimento, na hora da interpretação, ocasionou uma confusão. Por exemplo, I will be sending this message. Eu vou enviar essa mensagem.
Só que a pessoa que traduziu não possuía, creio eu, um conhecimento da língua. E o que aconteceu? Deformou o sentido. Eu vou estar enviando essa mensagem. Então envia, porque ela não foi enviada com certeza. Tudo bem? Gerundismo. E agora a gente vai para o queísmo. O que é o queísmo? Pô, professor, quanto nome, hein? Caramba! Pois é. O que é o queísmo? É o uso exagerado da partícula que. Aí a gente fala, como assim o que? Exemplo. O nosso trabalho de conclusão de curso fará com que se perceba uma análise que é fundamental para que se possa considerar a natureza e estrutura que faz parte da área do direito, que pertence à sociedade. Vejam quantos ques eu usei. Ninguém escreve assim não, professor. Creiam-me. Escrevem, e isso é muito ruim quando se lê um texto. Ao se ler um texto dessa forma, o que acontece? Eu simplesmente prejudico aquele que está a ler o texto. E aí, o que isso gera? Fragilidade textual. Lembram-se? A primeira aula, comunicação é igual a objetividade mais eficiência. E síntese é igual a comunicação menos extensão. Então, para um TCC que exige uma linguagem mais formal, mais específica, eu preciso eliminar o gerundismo, eu preciso eliminar o queísmo e eu preciso eliminar o aspecto subjetivo. Fazendo isso, pessoal, eu tenho certeza, o TCC fica 97% limpo. O resto são vocês quem tem que perceber, bem como com o auxílio do orientador ou da orientadora. Ou se a instituição deixar com que isso ocorra via regimento interno, a chamada co-orientação. Tudo bem? Olha, então a dica de hoje foi queísmo, gerundismo e linguagem subjetiva. Devemos afastar esses 3 pontos, ok? Então, grupo do TCC. TCC simples e fácil. Onde? No Facebook. Canal do YouTube, Adriano Guia Ferraro. Ok? Pessoal, um forte abraço. Beijos, pimpolhas e pimpolhas. É isso. Fui.